Lula quer mesmo quebrar o Brasil e você vai ver agora como que o novo tarifaço que o Donald Trump acabou de aplicar sobre o Brasil vai afetar diretamente o seu bolso, aí na sua casa, o seu dinheiro, o seu salário, como que isso vai ser afetado por uma decisão dos Estados Unidos provocada por esse desgoverno que quer quebrar o Brasil ainda esse ano. Parece que ele já sabe que vai ter que deixar o governo e quer quebrar o Brasil para deixar uma herança maldita aí para os brasileiros. Vamos ver isso agora? O deputado Gustavo Gaia vai trazer essa matéria aqui e vai mostrar para nós, pessoal, o governo de Donald Trump não só taxa o Brasil, mas como aponta diretamente quem é o responsável, e você vai saber disso aqui agora. E mais, nós vamos trazendo aqui nesse vídeo que esse governo quer ainda esse ano aumentar 3 vezes mais a arrecadação através de um novo sistema de arrecadação e de taxação em cima do Pix. Isso mesmo, o Pix que você usa todo dia, pois é, olha o que o Lula acabou de inventar que vai taxar todo mundo já na fonte. Já na fonte você vai ficar sem o dinheiro. Pessoal, é um absurdo, o Brasil não é para amadores. Veja só essa matéria, se inscreva aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo e não aguenta mais esse desgoverno, então se inscreve aqui no canal para você ver outras matérias como essa. Veja aí agora, o deputado Gustavo Gaia vai falar sobre esse tarifaço, como ele vai te afetar, e em seguida a nova proposta do Lula que vai surrupiar o povo brasileiro mais uma vez. Confira. Todo mundo sabe hoje que o Lula conseguiu o que ele tanto queria, o que ele tanto vinha trabalhando durante um ano, que é o tarifaço em cima do Brasil, para poder usar isso como uma bandeira de soberania e de que ele verdadeiramente defende o Brasil e a direita e o bolsonarismo não. Só que eu acho que esse tiro vai sair pela culatra, e eu vou te explicar por quê. Primeiro que não é apenas o Lula o culpado, tem uma outra pessoa que também é igualmente responsável por esse tarifaço, e eu vou te falar ao longo do vídeo, então aguenta aí. O Marco Rubio e as instituições responsáveis pelo tarifaço no Brasil não só anunciaram que o tarifaço ia acontecer, vai acontecer, tá oficial, mas indicaram o responsável. Lula não contava com isso. Lula não contava que o Marco Rubio fosse fazer isso aqui, ó. Hoje o presidente Trump determinou que a USTR, né, a Trading, impõe uma tarifa de 25% sobre a maioria das importações brasileiras. Não haja confusão sobre o motivo. O presidente Lula e seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé. Suas políticas econômicas são ruins para os americanos e ruins para os brasileiros. No último ano, Lula colocou seu próprio ego à frente de fazer um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro, e essas tarifas são presas por isso. Basicamente, o que o Marco Rubio está falando? Olha, meus amigos, o Lula fez o L, não veio negociar, tentou sim cavar essas tarifas porque via nisso um ganho eleitoral. Está confirmado. Lula está destruindo o Brasil, empobrecendo a nossa nação, porque ele acha que dessa forma ele tem uma bandeira eleitoreira agora nos próximos 80 dias. Mas vamos lá. Um dos motivos também que fez com que os Estados Unidos decidissem tomar essa decisão. Tá aqui, ó, United States Trading Representatives, que é a entidade responsável pela tarifaço. Comércio digital. Tribunais brasileiros emitiram ordens secretas dirigindo empresas de tecnologia dos Estados Unidos, incluindo X, Meta, Google, a remover certos conteúdos políticos, suspender contas pertencentes a residentes nos Estados Unidos e proibir as plataformas de divulgar essas ordens aos proprietários de perfis. Para reforçar o cumprimento, tribunais brasileiros também submeteram empresas de tecnologia dos Estados Unidos a multas diárias por não conformidade ou exigiram que elas cessassem a operação no Brasil. Quem que fez isso? Quem foi a pessoa responsável a achar que é o juiz do mundo inteiro e mandar ordem para os Estados Unidos, para empresas americanas, em território americano, sem passar pelo devido processo legal? Quem foi? Alexandre de esse mesmo, tá vendo? Você é um cara que entende política, você é uma pessoa que entende política, mas a situação é tão triste que até mesmo a imprensa entendeu o recado. Escuta isso aqui. Vai parecer contraditório, mas se há alguém que pode comemorar o tarifaço, é o presidente Lula. Virou um ativo eleitoral relevante para a campanha dele à reeleição.
Um último destaque, Caio, dessa chamada com Jameson Greer, no momento em que ele é questionado sobre as negociações com o governo brasileiro. Ele indica que nesse ano de negociação junto ao governo brasileiro, não viu o governo brasileiro receptivo a essas negociações. Ele indica que só viu o governo de fato mais engajado, o governo brasileiro mais engajado nessas negociações nas últimas 6 semanas. Para o recado do Brasil, eu acho que o pior é esse, é dizer que tudo bem a gente não negociar com os Estados Unidos. Talvez isso reforce, né, Lorival, essa ideia dos Estados Unidos, que o Jameson Greer disse aos ministros brasileiros na reunião de ontem, de que ele sente que falta um empenho do Brasil. Falta um empenho do Brasil? Acho que se você comparar com todos os outros parceiros comerciais, né, é evidente a diferença, né? Quer dizer, você tem... Ou seja, o Brasil não foi defender, o governo brasileiro não foi defender o interesse dos brasileiros. Mas calma, vamos ver aqui. As investigações mostraram exatamente isso. As investigações da seção 301. Os resultados dessa investigação revelaram que tribunais brasileiros adotaram, sim, medidas no campo do comércio digital que constituem, segundo ele, uma barreira comercial injusta. Por exemplo, tribunais brasileiros emitiram ordens silenciosas determinando que empresas de tecnologia daqui dos Estados Unidos removessem determinados conteúdos políticos e até mesmo contas pertencentes a um presidente, além de proibirem as plataformas de divulgarem essas ordens aos proprietários desses perfis. Que foram as decisões do Alexandre de Moraes quando ele manda derrubar centenas, milhares de contas sem explicar o porquê, nas eleições de 2022. E agora sofremos todos nós as consequências por conta de 2 pessoas. Lula, que quer o tarifaço para usar isso de forma eleitoreira, e vai conseguir, porque o petista mesmo não entende nada, e o Alexandre de Moraes, que transformou o Brasil numa espécie de ditadura cheio de censura, e os Estados Unidos estão falando, olha, não tem como eu deixar, né, não tem como você atacar empresas americanas porque tem um doido querendo censurar todo mundo, e impor cada vez mais tarifas. E, para terminar, tem mais algumas explicações. Aqui ele fala, por exemplo, um impressionante 91% de desmatamento na Amazônia foi colheita ilegal entre 2023 e 2024, produtos de madeira, ordem ilegal, Peraí, lembra que a gente via aquelas notícias de que estava batendo recorde de desmatamento? Tava mesmo. E esse recorde de desmatamento era extração ilegal de madeira na Amazônia. Opa, aqui, ó. Extração ilegal de madeira na Amazônia. E que o governo, né, estava ajudando nisso daí. E aí vem a censura, fala também sobre... Aqui, ó. Fala também sobre tarifas injustas e preferenciais. Essa aqui da corrupção é maravilhosa. Só para terminar, só para concluir agora, olha isso aqui. A propriedade intelectual, cadê a... Aqui. Cadê a tradução desse negócio aqui? Ó? Tarifa... Não, já foi esse aqui. É esse aqui que eu quero mostrar. Aplicação da lei anticorrupção. A corrupção no Brasil não é novidade, mas com suas ações recentes, o Brasil se distanciou ainda mais das normas globais relacionadas ao combate ao suborno e à corrupção. No último, aqui é Dias Toffoli contribuindo, tá? O Brasil obteve mais de apenas 35 dos 100 pontos de índice de percepção de corrupção da Transparência Internacional, dado o envolvimento de empresas brasileiras em alguns dos maiores casos de corrupção do mundo na última década. A OCDE expressou preocupação sobre a incapacidade do Brasil de alcançar um nível sustentável de aplicação da lei contra o suborno estrangeiro, consistente com seu perfil econômico. Basta? Precisa de mais alguma coisa para você entender de quem é a culpa desse tarifaço? E te falo mais. Lula vai inventar retaliação para dar uma de bonzão que enfrenta o Donald Trump, mas quem vai pagar o preço por isso são os brasileiros, são nós brasileiros. Tudo porque ele percebeu que há uma brecha ali, uma possibilidade de aproveitar essas tarifas de forma eleitoreira. O que o Lula mais quer, e o Brasil precisa ouvir isso, é que essa tarifa aumente. Curiosamente, China está colocando tarifa em cima da carne do Brasil, que pode chegar a 67%, ninguém fala nada. União Europeia colocando tarifa sobre a carne brasileira também, ninguém fala nada. Agora o povo está falando só do tarifaço do Donald Trump, que ele deu 1 ano para o Brasil defender e o governo Lula não foi fazer a defesa. O governo Lula cavou esse tarifaço. Essa é a nossa missão agora, explicar para o Brasil que o responsável pelo tarifaço é o Lula. Como ele é o responsável pelo aumento do preço dos produtos do supermercado, aumento do preço da gasolina, aumento do preço do custo de vida, aumento da criminalidade.
E quando ele foi nos Estados Unidos, não foi para defender contra o tarifaço, não. Foi para defender PCC e Comando Vermelho, para que eles não fossem considerados grupos terroristas. Esse é o presidente do Brasil. Pois é, agora você vai ver um novo sistema que o tal governo do Lula vai implementar aqui no Brasil, onde não só o comerciante, mas o trabalhador vai sofrer com essa taxação, uma nova taxa. Eles criam todos os dias e essa agora vai pegar pesado direto em você aí que usa o Pix. Você usa Pix? Pois é, olha o que o Lula acabou de inventar agora. O pessoal ali do Ancapso vai trazer para nós essa novidade para facilitar a economia brasileira, só que não. Mais uma vez o povo brasileiro sendo enganado e sendo roubado. Confira aí. A Receita Federal do Brasil está preparando um mega sistema 170 vezes maior do que o Pix. Eu não sei como é que eles mediram isso, eles estão dizendo em linhas de código, pontos de função, o que eles estão querendo dizer que o sistema é maior do que o outro, né? Mas enfim, estão fazendo um mega sistema chamado Split Payment, que é um sistema para evitar sonegação, que eles estão chamando. Na verdade, é um sistema para ferrar com o comércio no Brasil. Mais uma vez, o governo tem a sede de ficar com dinheiro antes de todo mundo. O empresário que trabalha, que se arrisca, que dá duro para vender as coisas, para manter a loja dele, não vai ter tempo nem de cheirar o dinheiro. No que ele fizer a venda, o dinheiro já vai para o governo de uma vez, para o governo decidir quanto é que retorna para ele em termos de valor por aquilo ali. Eu prevejo catástrofe, tá? Bom, vamos ver como é que vai funcionar. Ah, mas isso aí já existe, Peter, em outros países. Em outros países, em alguns pouquíssimos países, existe esse sistema em fase experimental para transações específicas. Aqui no Brasil resolveram fazer para tudo. Tu vai comprar pipoca no pipoqueiro, vai passar lá o seu Pix lá, já vai dividir, já vai pagar o negócio lá. Eu prevejo catástrofe. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso. O que eu quero dizer com catástrofe? Eu quero dizer que vai ser muito ruim para a economia brasileira, vai piorar a economia brasileira, não vai ajudar em nada, como eles estão achando que vai ajudar, né? Porque vai ajudar o governo a ficar com dinheiro. Mas lembra, aquilo que eu falo sempre para você, o governo sempre desperdiça dinheiro, o governo sempre aloca errado o dinheiro. Então, ou seja, o fato de você garantir que não vai ter sonegação, que o dinheiro vai direto para o governo, só garante que vai ter mais dinheiro na mão dos políticos para fazer mais merda, para fazer mais corrupção, e não vai ajudar em nada o povo brasileiro. E com isso, em termos de comércio, de vendas e coisa e tal, a situação deve piorar muito no Brasil. A coisa já não está boa para o comércio no Brasil, deve piorar muito com essa reforma tributária aí, infelizmente, com esse sistema Split Payment. Veja, esse sistema aqui, ele parte de uma lógica que faz até sentido num primeiro momento. Por exemplo, por que o pessoal que é CLT paga imposto de renda certinho? Porque o cara não tem nenhuma alternativa. A empresa já desconta o imposto de renda na fonte e já dá o salário seu já com o imposto descontado. Mas qual que é a lógica que tem por trás disso daí? A lógica que tem por trás disso daí é a seguinte: para a empresa, não vale a pena para ela criar confusão com o governo por um dinheiro que é do funcionário. Meio que ela vira para o funcionário e fala: meu amigo, só lamento, o governo está me mandando aqui, fez uma lei aqui, eu vou tirar o dinheiro e vou mandar para eles, não tem nada a ver com isso. Ou seja, o desconto do imposto de renda na fonte funcionou muito bem para o governo. É a maneira mais fácil do governo arrecadar dinheiro no Brasil, é isso. Quem é otário e trabalha como CLT, nem vê a cor do dinheiro, o dinheiro já vai direto para a Receita. Já, né? É até engraçado que depois você ainda é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda, e no final das contas o governo, se ele achar que ele tem que te devolver alguma coisa, ele te devolve uns trocados ainda no final das contas, ele desconta todo mês mais do que você deveria ter que pagar de imposto, e depois te devolve sem juros, sem porra nenhuma, né? Devolve no seco. É empréstimo de pai para filho, sendo que no caso você é o pai emprestando para o seu filho, beberrão, pinguço, que é o Estado, né? Então, mas funciona por causa disso, funciona pelo deacoplamento da responsabilidade com o dinheiro, ou seja, para o patrão, é melhor ele seguir a lei, que ele não tem nada a ver com isso. A questão é o governo mandando ele roubar o funcionário, né? Tá na lei, coisa e tal, ele fala: não tem nada a ver com isso, eu vou roubar aqui, vou fazer o roubo aqui que o governo tá me mandando roubar do seu salário aqui, esse dinheiro, não posso fazer nada, né? Nesse caso aqui, a coisa não é bem assim. Por quê? Porque não há uma ordem hierárquica entre consumidor e vendedor. Lembra, todo negócio acontece quando duas pessoas decidem fazer uma troca voluntária, uma entregar dinheiro para outra, outra entregar o produto para uma. Ninguém é obrigado a comprar nada, ninguém é obrigado a vender nada, né? Ou seja, as pessoas compram se quiserem, vendem se quiserem, né?
E aí, o que vai acontecer nisso daqui é uma grande dúvida que eu tenho. Uma coisa que pode acontecer é uma informalidade gritante, o pessoal simplesmente parar de vender essa porra. Não, só vendo no dinheiro agora, só vendo no dinheiro, ou no Bitcoin, né? Ou no dólar Tether, né? No primeiro momento, acho que o pessoal vai mais pro dólar Tether do que por qualquer coisa. Já tem alguma criptomoeda brasileira de real? Eu acho que, olha só, é uma oportunidade, hein? Fazer uma cripto estável de real, né? Por que eu digo isso? Porque é o mais fácil do pessoal negociar nesses casos, né? Já está na cabeça da pessoa, já está o preço ali em real e coisa e tal, né? Como eu falo para vocês, o futuro é o Bitcoin, porque o Bitcoin, ele além de resolver esse problema de split payment e outros problemas que o governo está criando, ele ainda preserva o dinheiro do governo que começa a imprimir dinheiro, tá? Píncaro, existe alguma moeda criptográfica, alguma stablecoin atrelada ao real brasileiro? Sim, existem várias, tipo BRZ, BRL1 e BBRL, todas atreladas ao real, e o Brasil já tem mais de 10 stablecoins desse tipo circulando em diferentes blockchains. Mas a verdade é que nenhuma delas é muito usada. Eu, pelo menos, não conhecia nenhuma, né? Não tem nenhuma como a dólar Tether, que é reconhecida e coisa e tal, né? Enfim, mas para esse problema aqui, um real Tether funciona bem, né? Só que o problema todo é exatamente esse, né? O Bitcoin funciona depois para o outro lado também, que é a questão do governo imprimindo dinheiro, que é a saída que o governo vai ter nesse caso, né? Então, um caminho é esse, simplesmente o pessoal ir para a informalidade. Se o pessoal for para a informalidade, menos mal. Né? É até positivo do ponto de vista da tributação. Aí que o pessoal não vai pagar imposto mesmo, né? Por outro lado, se o pessoal não tiver alternativa, eu prevejo uma catástrofe muito grande para o comércio. O governo acha que não, mas não faz sentido, porque já tem que pagar o imposto mesmo, então já desconta na hora ali, o dinheiro já vai para o governo e coisa e tal. Eles estão subestimando o gerenciamento de caixa, que todo mundo que tem empresa sabe como é que faz isso. Você precisa gerenciar a caixa, precisa deferir pagamento, atrasar pagamento, não sei o que lá, todo mundo faz isso e é muito importante para a sobrevivência de negócio. Um dos problemas fundamentais que qualquer negócio tem é a sazonalidade, é a flutuação, né? Quem trabalha CLT, você sabe que você ganha lá, sei lá, merreca todo mês. É uma merreca, mas todo mês pinga aquela merreca na sua conta. Você sabe quanto é que é, você pode fazer seu planejamento. Um comércio, uma empresa, qualquer coisa que seja, tem mês que você ganha bem, tem mês que você ganha mal. Aqui no YouTube também é assim, tá? Tem mês que o rendimento é bom, tem mês que o rendimento é mal. Eu torço pro Xandão fazer uma merda, que quando o Xandão faz uma merda eu ganho dinheiro pra caramba. Então no final das contas acaba acontecendo isso, né? Você tem flutuação. E como é que eu no meu caso não tenho problema, porque eu sou sozinho aqui, eu não tenho equipe, não tenho nada. Mas imagina uma grande loja, uma grande empresa, né? O cara tem que pagar os funcionários, tem que pagar a conta de luz, tem que pagar a conta de água, não sei o que lá, tem que pagar um monte de coisa dos fornecedores dele. E tem meses que ele ganha muito, tem meses que ele ganha pouco. Ele vai no gerenciamento de caixa. Isso agora não existe mais. No que você vendeu, meu amigo, acabou, já vai cortar ali no dinheiro que pagou, já vai para o governo, já a parte do PCC, a parte do Comando Vermelho, a parte do Lula, a parte do Alexandre de Moraes, já vai tudo para ele já, né? E isso eu acho que é um problema, tá? De novo, lembra, por definição, todo gasto de dinheiro do governo é um gasto ruim, é um gasto inefetivo. Por que isso? Porque se fosse um gasto efetivo, se fosse uma coisa que não precisasse de violência para ser feito, já teria sido feito por outra pessoa. Se é o governo fazendo, é porque é mal feito. Sempre, 100%. Não precisa perguntar, não precisa pensar, não precisa fazer conta. É o governo gastando? É mal gasto, por definição. Aqui, ó, split payment introduzido pela reforma tributária é modernização fiscal ou se tornará novo gargalo empresarial? Eu acho que vai ser mais uma porrada no comércio, tá? Se o comércio não for para a informalidade, né? Aqui, ó, impacto do split payment com a reforma tributária. O pessoal está colocando aqui que está todo mundo apreensivo com essa história. Em tese, já começa a funcionar esse ano, com uma alíquota pequenininha para o pessoal ir testando o sistema e coisa e tal. Mas quando botar a alíquota de verdade, vai ser um pau no cu do pessoal do comerciante, né? Receber em dinheiro vai ser muito melhor para o comerciante do que receber em cartão, receber em Pix, receber de qualquer coisa. Então, eu não sei não. Eu prevejo problemas de eficiência muito grandes nisso aí. Não, veja, eu não estou dizendo que vai caos completo, vai parar tudo de funcionar. Não estou dizendo isso. O caos que eu estou falando é justamente ao longo do tempo a economia piorando, né? A gente já está com isso daqui, ó. Consumo recua e varejo fecha pior semestre desde a pandemia. Varejo no Brasil já está com problemas, tá? Por uma série de motivos. E o governo diz que é por causa das bets.
Não, não é por causa das bets, não, é por causa do pessimismo do pessoal mesmo. Ninguém acredita nesse governo, ninguém está animado com a situação econômica. Ninguém quer o Lula e a patota da corrupção de volta no poder, só a patota da corrupção que quer o Lula no poder, né? E aí, ou seja, deixaram o gado insatisfeito. E todo mundo que tem fazenda sabe que deixar o gado insatisfeito, o gado rende menos, meu amigo. É chato esse tipo de coisa, né? O pessoal resolveu botar o boiadeiro do Lula lá, o idiota do Lula lá na presidência, deixou todo mundo chateado no final das contas, né? E justamente porque essa questão do impacto do split payment ainda é muito controverso, poucos países estão fazendo isso aqui. Olha só, que países estão fazendo split payment? Antes de mais nada, é importante notar que split payment também é chamado de parcelamento, tá? Quando você compra alguma coisa parcelada. Então, evidentemente, tem um monte de sistemas que fazem parcelamento, né, de você comprar parcelado. Isso aí é outra coisa, né? E também pagamentos divididos, quando você divide um apartamento com alguém e divide. Também tem esse negócio aqui, né? Mas isso daqui não é o que a gente está falando. O que a gente está falando é isso daqui, ó, é o VAT Split Payment Systems. E aí você vê alguns países estão usando realmente, né? O Brasil não é o único, tem outros quatro países usando essa tramboia. E todos eles, aliás, tinha 4, agora tem 3, porque a Romênia voltou atrás, tá? A Romênia começou com esse negócio de split payment, começou a dar merda, eles voltaram atrás. Os outros países todos, eles fazem só em determinadas transações. Então aqui, ó, na Itália, o split payment é obrigatório para transações com autoridades governamentais. Então, quando você compra ou vende alguma coisa para o governo, você já faz o pagamento do imposto na hora, né? A Polônia usa isso para combater fraude de VAT em transações de alto risco. Não é em todas as transações, não é no comércio de forma geral, é em algumas transações específicas. O Peru está implementando esse sistema, não está funcionando ainda, estão implementando no Peru. O Peru não está muito bem não sei se vocês sabem, né? E o Brasil aprovou esse negócio e diz que vai ter split payment agora a partir com esse negócio aqui. É isso aí, não tem mais ninguém usando não. A Romênia chegou a usar isso daí para todas as transações, como o Brasil quer fazer, mas depois ele voltou atrás e colocou e levantou um monte de restrições. Meio que, olha só, não precisa fazer split payment com tudo, não, porque... O que eles começaram a ver? Que prejudica muito o comércio, prejudica muito o comerciante, começou a ter diminuição da economia, né? O governo começou, em uma maneira de avaliar isso daí, o governo começou a tirar o ovo do cu da galinha, né? E matar a galinha com isso, ou seja, não tinha mais, o comércio quebra, e aí o governo começa a arrecadar menos, né? Arrecada antes. Os deputados acham lindo, o governo acha lindo, vou arrecadar rápido, muito dinheiro entrando, vou poder fazer muita corrupção, muita emenda para construir ponte de merda em lugar que não precisa, vai ser maravilhoso, não sei o que lá, e aí, né, mata o comércio, mata a área empresarial. Nenhum país implementou isso no tamanho, no escopo que o Brasil está pensando em fazer, meu amigo. Por que estão fazendo isso grande no Brasil? Estão empolgados com o Pix. O Brasil implementou o Pix e o Pix funcionou. Só que tem uma diferença fundamental. O Pix é uma coisa que é intuitiva, é uma coisa normal, é uma coisa orientada à lógica de negócio. É transferir dinheiro. Ninguém perde, ninguém ganha. Você transfere dinheiro. Pronto, resolvido o problema. O desafio desse tipo de coisa nunca é o desafio técnico. Fazer o sistema, isso é o menor dos problemas. O problema é o impacto que isso vai ter na sociedade. E quando você faz uma coisa orientada aos princípios libertários, dentro da ética libertária, como é o Pix, não tem problema nenhum, as pessoas estão acostumadas, elas já usam, isso é inerente à natureza humana. O ser humano ele é naturalmente libertário, ele sabe o que fazer. Isso daqui não. Imposto é roubo. Imposto não tem nada de libertário de atual. E como eu falei para vocês, no caso do pagamento, da retenção de imposto na fonte de imposto de renda, isso é uma coisa que funciona também no mundo inteiro. Por quê? Porque tem esse deacoplamento da responsabilidade com o dinheiro. Aqui não tem isso. Aqui não tem isso. Quem é que vai decidir o que vai ser comprado e como que vai ser transacionado é o vendedor e o comprador. E vai ser muito mais interessante para o vendedor e para o comprador irem para um sistema que o governo não roube eles imediatamente ali na hora. Pelo menos demora um pouco mais a roubar, ou talvez nem roube mais, né? Eu prevejo problemas para isso daqui, tá? Eu tô até torcendo, eu acho que vai ser bacana porque o pessoal vai para o lado da sonegação.
E lógico, sonegar é vida. Sonegar, eu agradeço a todo empresário que sonega imposto no Brasil. Quem paga imposto está fazendo errado, está contribuindo para a máfia. Se o PCC vai na sua casa e fala, você tem que pagar a taxa de proteção de R$300 por mês, você não deve pagar. Eu entendo quem paga, tá? Eu entendo quem paga, porque pô, né, o PCC aparece lá com uma arma, né? Aponta a arma para você, você paga. Vai fazer o quê, né? Mas quando você paga, você está fortalecendo o PCC. Então isso é uma coisa ruim, você virou um vilão pela sua covardia de estar pagando o imposto, né? Agora, a mesma coisa com o governo. Eu acabo pagando imposto também, eu pago imposto também, não tem jeito, porque o que eu vou fazer, né? O governo aponta uma arma para minha cara, o que eu faço? Eu pago, né? Agora, não é uma coisa bonita, não é errado pagar imposto. Imposto é roubo e quando você paga, você está favorecendo essa gangue que se chama Estado brasileiro. Então, e esse esquema aqui todo, olha só, isso aqui é uma coisa experimental. E, de novo, o pessoal está empolgado que o Pix funcionou. Vamos botar o split payment para funcionar. Eu prevejo merda. Vamos ver. Pois é, pessoal. A gente não acredita em mais nada que vem de Brasília, né? Nem do Judiciário, nem do Congresso e muito menos do Executivo. O ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pulou fora do barco justamente para poder tentar se eleger para algum cargo público, senador, governador, alguma coisa. Mas é claro que o povo brasileiro já conhece a figura e não vai votar, né? Ele não tem chance nenhuma. E aí, agora, essa equipe de governo ali na parte econômica do Lula, criando esse sistema que já vai ali cobrar, né, o imposto já na fonte. Na hora que o cidadão passa o cartão, passa o Pix e faz o pagamento, parte do dinheiro já vai para o governo. Ou seja, olha só, pessoal, até ontem o comerciante, né, o empresário, recebia o pagamento e ele tinha um prazo para repassar esse dinheiro para o governo como forma de imposto, 20%, 30%, 40% que tem que repassar. Só que, às vezes, o comerciante, imagina uma padaria, um posto de gasolina, uma lanchonete, um restaurante, recebe o pagamento hoje e aí ele vai deduzir isso só no final do mês, só no início do próximo mês, é que ele vai repassar e pagar a guia do imposto. Esse período de tempo, 15, 20 dias, 28 dias, o dinheiro fica com ele. E esse dinheiro ele usa como fluxo de caixa para pagar os funcionários, para comprar novas mercadorias. Agora ele não vai ter mais esse dinheiro. Por quê? No momento em que passou o cartão, passou o Pix, fez o pagamento, o leão, o governo já vai lá e abocanha já a sua parte. E aí o que acontece? Agora o empresário que já está com a corda no pescoço vai ter um motivo a mais para fechar o seu negócio, para quebrar a empresa. Olha só, pessoal, o governo ele não cria novos empregos, né? Ele não ajuda em nada na população, a não ser tentar aprovar essa tal da escala 6x1, né? Acabar com o fim da escala 6x1 e colocar uma escala menor para gerar mais imposto para os empresários. E esses empresários não vão absorver os impostos, eles repassam nos produtos e nos serviços. É por isso que o que você compra no supermercado cada vez está mais caro, porque o empresário ele não segura o imposto para ele. Então preste atenção, pessoal, essa decisão do Lula, do governo Lula, de já taxar ali na fonte, na hora que passa o pagamento, vai encarecer o preço dos produtos, dos alimentos, todo tipo de produto que é comercializado aí na sua cidade, nos municípios, vão sair mais caro. Por quê? Agora o empresário tem que pagar já o imposto já na ponta já da venda. E aí isso vai encarecer toda a cadeia comercial e realmente, no final das contas, quem paga é o povo brasileiro, que tem sido feito de palhaço, né? Tem sido feito de trouxa durante todo esse tempo. E agora, nós estamos agora com esse novo tarifaço aí do Donald Trump. Pessoal, vamos e venhamos. Precisava do Lula ficar cutucando a onça com vara curta para poder vir essa taxação e depois ele colocar a culpa de quem? No Flávio Bolsonaro. Falando, não, o Flávio foi lá, foi discutir, né, lá nos Estados Unidos lá e acabou arrumando uma taxação. Tudo mentira. E aí, tudo isso eles estão fazendo para quê? Eles criam um problema, criam um caos e depois vem com uma solução mágica. Uma solução. E aí a solução sempre é o quê? Engordar o Estado, a máquina pública
e tirar do povo brasileiro. Olha só, pessoal, eu perguntei aqui em um dos nossos vídeos passados sobre o preço dos alimentos nas cidades, nas capitais, aí onde você mora, pedi para colocar aqui nos comentários, e é um absurdo quando a gente vê que a cesta básica aqui, há pouco tempo atrás, uma cesta básica custava R$200, R$250. Hoje, se você for num supermercado com R$100, com R$200, você sai praticamente sem nada. Praticamente sem nada. E outros produtos são afetados por essa inflação no próprio supermercado. Por quê? O preço, por exemplo, de uma refeição num restaurante, o preço até mesmo de um fast food, de uma pizza, tudo aquilo que envolve alimentação vai virando uma cadeia de aumento de preços. E aí, pessoal, nós temos visto na internet, talvez você já viu, vários brasileiros que foram morar lá fora, que deixaram o Brasil, mostrando o poder de compra lá fora, pessoal. Com R$100 aqui no Brasil e com $100. O que você faz lá fora e o que você faz aqui dentro? É impressionante. É impressionante a diferença, pessoal. Aí a pessoa que está bitolada e acha que um Bolsa Família, um auxílio gás, né, um projeto de governo aí para dar uma gorjeta, vai mudar a vida da pessoa. Isso é um absurdo. Ainda bem que a Copa está terminando, a Copa do Mundo de futebol, e agora o povo brasileiro talvez, né, vai começar a olhar para a política, porque esse ano é ano eleitoral e eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal. Nós vamos continuar cobrindo tudo, denunciando aqueles absurdos que acontecem em Brasília, justamente para ver se uma parte da população coloca a mão na consciência, né? Porque realmente o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT. Não aguenta essa taxa de juros nos céus e essa inflação desta forma que está. Realmente, eu não sei como que um pai de família, né, que ganha aí 1.600 e poucos reais, consegue colocar comida dentro da sua casa. Se inscreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo e estamos juntos.